Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Roque, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda. Vigiai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Queridos fiéis, queridas almas, nós já celebramos a ressurreição de nosso Senhor, porque assim foi determinado há muitos séculos, desde a principalmente Idade Média, no Alta Idade Média, em que a igreja já não tinha mais a vigília noturna, porque muitas razões. Primeiro, que as almas daquele então, elas já estavam ressuscitadas com Cristo. Então, para quem segue nosso Senhor, não existe a treva. É verdade que nosso Senhor ressuscitou num dia à noite. Foi justamente para que os nossos dias tivessem somente luz e não noites. E a partir daquele então, é verdade que o sol segue se pondo, mas haverá um dia, como ele disse no Apocalipse por São João, o mesmo que estava ao pé da cruz, que ele seria a luz da cidade e que aquela cidade não haveria necessidade de ter sol e nem lâmpadas, porque o mesmo Deus seria a luz. Por isso a igreja celebra a Páscoa durante o dia, porque a igreja é a Jerusalém Celeste. E o que foi dito da Jerusalém Celeste no outrora, nós somos a Jerusalém Celeste. Por isso a nossa Páscoa é de dia. Mas, como estamos num tempo e ainda não chegamos à eternidade, a única treva que existe é a treva da alma que não se deixa iluminar pela luz que irradia no dia de hoje, na ressurreição de nosso Senhor. E por que ainda existem trevas, mesmo que com semelhante sol refulgente possam ainda ter? Seria a sombra dessa luz? Não, porque a luz de Deus, ela dissipa inclusive as sombras que qualquer outras luzes poderiam causar, como acontece com os corpos físicos, dependendo da posição da luz. Mas a luz de Deus, ela sai da alma do justo para fora. Então, ao ser o homem todo incandescente, todo iluminado, ele dissipa todas as trevas que ele poderia causar ao ser iluminado por Deus, se a luz viesse de outro lugar. Mas, infelizmente, a infidelidade sempre acompanha, por um lado, a fidelidade e por outro, a infidelidade. Então, as únicas trevas são as trevas morais do pecado. Por isso, os textos da liturgia que acabamos de assistir cita a noite. Já não é a noite porque o sol está no meio-dia do seu resplendor, mas é a noite em que o homem ainda se encontra. Verdade que menciona as trevas noturnas do momento da ressurreição de Nosso Senhor, enquanto ao tempo, mas agora nos resta as trevas em que o homem se encontra por não seguir a Nosso Senhor ressuscitado, porque não quiseram segui-lo crucificado. Nós vamos ver que isso é assim pelo simples fato que Nosso Senhor ressuscitado, ele vai aparecer a poucas pessoas. Nosso Senhor podia chegar muito bem no dia de amanhã, domingo de Páscoa, aparecer Anás, Caifás, Pilatos, Herodes e todos aqueles que gritaram crucifica e dizer, olha, vocês tentaram me mataram, mas eu ressuscitei. Mas ele não vai fazer isso, porque aquelas almas estavam em trevas densas, mas densas trevas cultivadas, queridas, fomentadas, e Deus respeita a vontade do homem. Cada um é livre de segui-lo e ter os efeitos benéficos e colaterais de segui-lo, como a cruz. Por isso nós passamos para chegar a esta festa uma quaresma. Ou não segui-lo e ser acariciado e malcriado pelo diabo, mas depois ter o fogo eterno e com todo o seu suplício, sem nenhum lenitivo. E aquela gente gritou crucifica-o porque queria-o realmente morto, pensando que ia dar silêncio à sua voz, que ninguém pode calar a voz de Deus, é o verbo encarnado, é a voz de Deus, é Deus, luz de luz, Deus de Deus, verdadeiro é o verbo que se fez carne para habitar entre nós. E mesmo que dando morte ao verbo, a sua voz não se cala, mas ele agora só vai mostrar-se
para aqueles que o acompanharam na sua paixão, mas que não judiaram, que estavam na sua paixão, mas que não maltrataram, que estavam em sua paixão e o acompanharam, o consolando, mas não tendo parte com aqueles que eram deicidas, que vociferavam, clamando morte ao autor da mesma vida. Então as trevas daqueles corações permanecerá naqueles corações, porque eles não quiseram a luz que radiou sobre eles. Na cidade da noite de Jerusalém, de Belém, quando nasce Nosso Senhor, é a primeira luz radiante. E na noite da ressurreição, em Jerusalém, a segunda luz do mesmo Deus que radia. Mas aquelas almas em ambas noites iluminadas, não por um eclipse, mas pelo mesmo Deus que criou a luz. Por isso, vimos na primeira das inumeráveis leituras da vigília a criação da luz, mas eles não quiseram a luz vinda de Deus, que é o próprio Deus, e quiseram as trevas e jazem nas trevas. Tanto os hebreus como os católicos péssimos que imitam e perpetuam esse mau gosto de preferir andar nas trevas e não caminhar na luz de Cristo. Nosso Senhor vai aparecer para as almas que se estiveram unidas a Ele e hoje vão ter a grande alegria. Nossa Senhora, a tradição nos diz que Nosso Senhor apareceu primeiro à Sua Mãe Santíssima. Agora vamos lá, 2000 anos atrás, e consideremos a alegria de Nossa Senhora ao ver seu filho. Mas por que tanta alegria? Porque é seu filho? Sim, mas é porque é o seu Deus. E sendo o seu Deus, é a verdade. E a verdade tinha prometido o quê? Que no terceiro dia ressuscitar, ele ressuscitou. E a alegria de ver a verdade cumprida, a todas as letras de suas palavras, tudo que ele disse, ele cumpriu e não ficou nada. Verdade que temos promessas. E a mesma alegria de Nossa Senhora de ter visto o cumprimento daquilo que ele disse para aquele então, deveria ser a nossa alegria das promessas que faltam o seu cumprimento. Mas da mesma forma que outrora se cumpriram, o amanhã também haverá o cumprimento das que faltam. Por isso nós estamos num período estávamos de quaresma, mas a quaresma aflige, mas tem santas esperanças. Porque vamos para o Calvário, mas no Calvário nós vamos ver Nosso Senhor ressuscitado, como aqueles poucos que tiveram a dita de vê-lo ressuscitado. Em comparação, o mundo inteiro sabe o que é Páscoa, todos vão comer os seus chocolates felizes. Para uns a Páscoa será somente isso, mas só aqueles muitos como outrora, naquele então, dos judeus que não souberam que era a passagem do Deus, o autor da vida, que eles deram morte e agora ressuscitou, e para eles foi a Páscoa dos hebreus, como a passagem pelo Mar Vermelho, e se celebraram naquele domingo, naquele dia, aquela Páscoa. E o mundo hoje celebra um feriado, porque é um domingo e todos estão por aí, querendo ou não, fizeram uma quaresma de bom ou mau grado, todos retirados, presos, carmelitas, mas não vão ver Nosso Senhor ressuscitado. Porque se essas almas estivessem há 2000 anos atrás, estariam gritando como aqueles que assim se comportaram, crucificam e crucificam. E quem gritou isso não vai ver Cristo ressuscitado nesta vida. O verá no juízo final, quando ele aparecer com sua glória. Aí Anás, se pudesse, teria um infarto, Caifás, Pilatos, porque eles sentenciaram ao Deus e é o Deus que os julgará. A mesma coisa que o mundo e os mundanos, todos em realidade santos e pecadores, seremos julgados pelo mesmo Deus que hoje vemos ressuscitar, mas aqueles que acompanharam no seu Calvário e o viram glorioso no dia de hoje, são poucos, são os poucos que vão ouvir: vinde benditos do meu Pai, assentai-vos para o reino que está preparado desde o princípio do mundo. Então, queridas almas, nunca a verdade foi das maiorias, nunca. Só no céu dos anjos, entre homens não. Mesmo quando a igreja reluzia no mais esplendor do fulgor de sua glória, se nós olhássemos numericamente, ainda não era a maioria. Porque haviam nações bárbaras inteiras que estavam sob o jugo da idolatria, da ignorância de Deus. E nós vemos o eclipsar dos que conheceram a Deus, que conheceram e ficaram por aí, não quiseram servi-lo, e que infelizmente, se assim se comportam até encontrarem a morte, que se avizinha a todos os cantos, de modo especial nos tempos que vivemos, tampouco, mesmo conhecendo a verdade, verão nosso Senhor glorificado, porque não irão para o céu. As almas que têm a dita de ir para o céu se depararão com aquele corpo glorioso que hoje ressurgiu do sepulcro,
Se depararão com aquele Jesus que há 2000 anos atrás disse: quem quiser me seguir, me tome sua cruz e siga-me. E se depararão com o mesmo nascido de Maria Santíssima que nós servimos há 2000 anos pela santa fé que professamos. Mas se para vê-lo ressuscitado, nós temos que estar com ele na cruz e ter grande confiança em suas promessas. Caso contrário, mesmo sabendo que ele existe, mesmo sabendo que ele passou por entre nós e que tudo que ele ensinou é verdade, mas se nós não o acompanhamos, nós não o veremos. Não tem como estar na companhia de Deus estando na ausência de Deus. É impossível. Então temos que estar em sua presença, seja na nossa vida de oração, seja nos nossos trabalhos, porque nós não podemos trabalhar longe de Deus, seja no momento de nossas alegrias, porque nós não podemos estar alegres na ausência de Deus, porque na ausência de Deus só existe tristeza e terror, pranto, lágrimas e gemidos. E nós não podemos também, em nossas lamentações, nossas dores, estar longe de Deus, porque Ele é o homem das dores, como diz o profeta Isaías, o homem das dores, porque Ele padeceu de todas as piores, espirituais, morais e físicas. Então, em todo momento, em toda fase da vida do homem, nosso Senhor deve estar. E assim, quando chegar a nossa morte e passarmos o tempo para a eternidade, vamos nos deparar com o nosso juiz, verdade, mas é nosso Deus, sempre, e ele, a partir da encarnação, é nosso irmão. Quando o irmão julga o outro, sabe que é o seu sangue. E nós somos sangue dele, porque ele nos deu na cruz, fez essa transfusão e nos inseriu na sua família. Filhos adotados, mas com uma transfusão de sangue, um sangue redentor, que aí foi injetado em nossas almas pelas águas do batismo, que foram santificadas justamente na festa de hoje da sua ressurreição. Então, queridas almas, celebremos nossa festa, não entre em discussões com quem vai celebrar a noite e amanhã, cada um celebra como puder, e não entre nessas estupidezes, que isso só leva a perder tempo. Mas alegremos-nos com a ressurreição de nosso Senhor, porque, como diz São Paulo, ela é a primícia, ou seja, a primeira de muitas outras que haverão, e aqueles que viveram em conformidade, em companhia de Cristo, quer no presépio, quer no Calvário, quer agora na glória, também ressuscitarão com Ele, já que, seguindo, se configuram a Ele e terão também parte da glória de nosso Senhor. Então, para isso, muita proximidade a Nossa Senhora. Vamos então a 2000 anos atrás. A imaginação nem sempre é acertada, mas imagino, com todo respeito, Nossa Senhora dá um abraço bem forte no seu filho, e aquelas lágrimas que ela derramou pelo Calvário secaram. Sim, nós vamos continuar esse pranto depois, até enquanto vivemos, mas a alegria, por quê? Porque é uma esperança que agora, vendo que se cumpre, descansa. Quando nós realizamos um plano, um sonho, é a mesma coisa. Agora, imagine aquelas almas amantes de Deus de ver o triunfo de Deus. É muito maior do que um triunfo próprio ou de alguém que amamos, porque é o triunfo que embarca o triunfo de todos os bons. E é o triunfo que abarca a ruína de todos os maus. Aí chama o bem comum. E Nossa Senhora estava preocupada exatamente com isso. O bem de todos os que amam a Deus. Então, ao ver seu filho ressuscitado, ela abraça, mas abraça em nome daqueles que ressuscitarão gloriosos também, seja a alma dos santos do céu e todos que ali estarão, e ali ela vai realmente se alegrar, e essa alegria se perpetuará quando ela ver todos os seus filhos ressuscitados, semelhante ao seu primogênito. Então vamos aos pés de Nossa Senhora, nesse tempo pascal, que a igreja vai rezar o Regina Coeli, alegrai-vos, não Rainha dos Céus. E é realmente isso, alegrai-vos, Rainha do Céu, porque todos os que vão para o céu são seus filhos e eles também ressuscitarão com a glória do seu Filho que hoje ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.